A nova temporada da Fórmula 1 quer dizer que tem a nova temporada do Ju Responde também. Para quem está chegando agora, funciona assim. No domingo, depois da corrida, eu coloco uma caixinha de pergunta no meu Instagram, no MyF1 Live, e aí as perguntas que mais se repetem eu respondo aqui. Vamos lá? A pergunta que mais se repetiu com certeza foi sobre a Red Bull. Que diabos aconteceu com a Red Bull? Como assim o motor ficou sem combustível no final dos dois carros? E também a pergunta se tem a ver o problema deles com o problema que o Gasly teve. Todos eles usam o mesmo motor, que é um motor Red Bull agora, mas é um motor Honda, desenvolvido pela Honda e ainda operado pela Honda. Não são problemas iguais. O que aconteceu com o Gasly é um problema no SK, que é uma das partes de energia elétrica do motor da Fórmula 1, da unidade de potência da Fórmula 1. Mas vamos ao problema da Red Bull. A equipe ainda não divulgou exatamente o que aconteceu, mas há uma teoria muito forte para o que aconteceu nas últimas voltas do GP do Bahrein, porque foi algo que aconteceu com outras equipes também ao longo dos testes da pré-temporada. O combustível que a Fórmula 1 usa a partir deste ano é um combustível E10, que significa que ele tem 10% de etanol. E isso também significa que ele é um combustível que trabalha numa temperatura mais alta. E essa temperatura vai subindo ao longo da corrida. E o que as equipes perceberam é que quando o tanque está mais vazio, você tem uma vaporização desse combustível que gera uma cavitação. Cavitação é um fenômeno que vai causar danos na bomba de combustível. Eles viram isso nos testes de pré-temporada. A Red Bull provavelmente não viu isso no teste de pré-temporada porque eles não fizeram uma simulação de corrida indo até o final. Então eles não viram como o carro respondia com pouquinho combustível. Já depois, é claro que eles fizeram simulações com pouco combustível para ver classificação, mas não com uma sequência alta de voltas. E então eles acabaram não prevendo esse problema. E isso é só mudar alguma coisa na configuração do carro para prever funcionar bem nessa parte final da corrida, o carro funcionar bem nessa parte final da corrida, quando tem pouco combustível no tanque e a temperatura está mais alta e tem essa questão da vaporização. Esse não foi o único problema que o Max Verstappen teve, muita gente perguntou isso também. Ele teve problema de temperaturas de freio, mas muitos pilotos tiveram problema de temperatura de freio. Basicamente, todo mundo que estava seguindo um carro de perto teve isso, e temperatura muito alta no freio. E também depois da terceira parada dele, ele teve um problema de direção. A direção começou a puxar para um lado e provavelmente quando o carro foi abaixado no pit stop, quebrou alguma coisa ali no sistema de direção. E então o final da corrida do Max Verstappen foi comprometido. Isso não quer dizer que a vitória da Ferrari não foi uma vitória com méritos, né? O Charles Leclerc até aquele momento estava controlando a corrida, a Ferrari muito bem, especialmente com os pneus médios, né? Então, depois da segunda, a terceira e a quarta parte da corrida, a corrida que teve 3 paradas, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas a pergunta é se o bom desempenho da Ferrari é mais motor ou é mais aerodinâmica. Claro que tem os dois, e eu colocaria ainda um terceiro item aí que tem a ver com a primeira resposta sobre a Red Bull, né? A Red Bull não fez essa simulação de corrida indo até o final, né, andando com o tanque vazio. A Ferrari fez tudo nos testes. A Ferrari é a equipe que chegou mais bem preparada para essa temporada, e isso se viu nessa primeira corrida. O carro é bom principalmente em curva de baixa velocidade e média velocidade, que é o que a gente tem no Bahrein. Então é um carro que já se adaptaria muito bem à pista do Bahrein. É uma qualidade importante porque esses carros de 2022 são mais complicados justamente nessas curvas de baixa velocidade, e também é um motor que evoluiu na hora certa, justamente na hora do congelamento de motores, que foi aí no dia 1º de março. Continuando aí com uma pergunta sobre a Mercedes, né, se o problema é motor ou é aerodinâmica, e uma observação, né, os últimos 6 carros na corrida foram carros equipados com motor Mercedes. Bom, todos os motores deram uma pequena evolução em relação ao ano passado. Essa evolução antes do congelamento,
que é um congelamento que começa dia 1º de março, começou dia 1º de março, e ele termina, tem uma segunda parte do congelamento em alguns itens do motor em 1º de setembro, então logo antes do GP da Holanda. E o que aparenta, que parece ter acontecido, é que o motor Honda, Red Bull agora, ele deu uma pequena melhora, o motor da Mercedes uma pequena melhora, o motor da Ferrari uma grande melhora, o motor da Renault uma grande melhora, mas o Renault vindo mais de trás. Então o Renault agora estando mais ou menos no nível de Mercedes e de Honda, Red Bull, e a Ferrari agora um pouco mais à frente. E isso é uma coisa que pode se manter até o final de 2025, porque a parte mais importante do motor já está homologada, foi essa homologação de 1º de março. Então a gente pode ver um pouco uma nova realidade na Fórmula 1 a partir de agora na questão de motores, mas não é uma vantagem grande. Essa é a avaliação de todo mundo no momento. A Mercedes, a equipe Mercedes, está passando sim por grandes problemas aerodinâmicos. O carro ele gera bastante arrasto nas retas e ele tem aquele problema do porpoising, que é aquele bate-bate no chão que o carro da Mercedes está fazendo demais, o carro da Aston Martin está fazendo demais, o carro da Williams também sofre com isso. Estão todos os carros aí com motor Mercedes, é uma coisa que não tem nada a ver com o motor Mercedes, é uma coincidência que esses carros estejam sofrendo com isso. E o carro da McLaren, eu vou falar um pouquinho depois sobre o que está acontecendo com a McLaren, mas tem um crescimento no motor Mercedes, no motor Ferrari, mas ao mesmo tempo você tem a coincidência de que todas as equipes que são equipadas com motor Mercedes estão sofrendo problemas de aerodinâmica. E eu acho que nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre Mercedes, então eu vou pular para o próximo tópico aqui. As várias trocas de posição entre o Leclerc e o Verstappen, né, ali no meio da corrida, lá pela volta 16, 17, 18, já é uma amostra do novo regulamento, o reflexo do novo regulamento. Em parte, ele mostra como o DRS está mais poderoso agora, porque a asa traseira é maior, então quando eles abrem o DRS acaba sendo mais efetivo, e por conta disso no circuito do Bahrein você tem duas zonas de DRS bem próximas uma da outra, né? E eles dois perceberam o seguinte: quem ficasse atrás depois da primeira zona do DRS teria a chance de ficar na frente na segunda. Então eles estavam fazendo um joguinho ali, o Leclerc freando bem antes para conseguir ficar atrás, para depois passar o Verstappen de novo. Depois o Verstappen percebeu isso, tentou fazer a mesma coisa, acabou não dando certo, o Leclerc acabou ficando na frente. Então a gente viu mais o reflexo dessa questão do DRS do que das novas regras de poder seguir mais de perto, porque os pilotos reclamaram muito de superaquecimento, de problemas de pneus e também do superaquecimento de freios quando eles estavam seguindo o piloto de perto. Então, embora as regras, a impressão seja que está funcionando as regras, tem outras coisas que estão atrapalhando os pilotos na hora de disputar a posição. E essa é a próxima a próxima pergunta, porque foi uma corrida de 3 paradas. O que gerou um desgaste tão grande dos pneus? Bom, primeiro, né, o Bahrein sempre foi um circuito bastante complicado para os pneus, que é um circuito muito de tração. Você tem o peso dos carros, você tem as suspensões, que agora elas são mais rudimentares mesmo, por força do regulamento, elas são mais duras e isso acaba jogando mais carga no pneu. Você tem carros que são mais nervosos em curvas de baixa velocidade, então o pneu fica escorregando muito no asfalto e é mais uma coisa que vai contribuir. E esses carros que sofrem o porpoising, isso também é ruim para os pneus. Então teve um combo aí muito forte em cima dos pneus. Imagino eu que na Arábia Saudita, na próxima etapa, que já é nesse final de semana, a gente não veja tanto desgaste assim, o asfalto é mais liso por lá. Mas esses carros que sofrem com porpoising vão sofrer bastante na Arábia Saudita. Mas voltando ao Bahrein, por que teve tanta diferença entre o Sainz e o Leclerc?
Bom, o Leclerc é um piloto mais intuitivo, ele senta no carro, tem mais feeling e ele consegue andar mais, se adaptar mais rapidamente às situações que mudam. O Sainz tem dito pra gente que ele tá com dificuldade de entender como esse carro funciona, não tá conseguindo sentar no carro e já guiar rápido do jeito que o Leclerc faz, e ele é um piloto mais estudioso, então eu acredito que ele vai chegar lá assim, mas está sendo um caminho um pouco mais tortuoso para o Carlos Sainz. E outra pergunta sobre a McLaren, muita gente querendo saber da McLaren, o que aconteceu com a McLaren? Foi a equipe que mais regrediu, por que isso aconteceu? Bom, a McLaren parece ter uma grande qualidade, que era a qualidade do carro do ano passado, apesar do carro do ano passado ser completamente diferente, de certa forma acabou dando essa qualidade, que é em curvas de alta velocidade. Por isso que o carro foi bem em Barcelona. E também em Barcelona estava muito mais frio. Quando eles foram para o Bahrein, eles descobriram, bom, que o carro não é bom de curvas de baixa velocidade, média velocidade, o carro sofre muito, não tem aderência e eles têm um sério problema na refrigeração dos freios. Eles não resolveram o problema do teste para o GP do Bahrein, tiveram que, a gente fala, abrir o carro, né? Eles usaram uma configuração para jogar mais ar nos freios que é pior para a aerodinâmica. Então é um carro que já não se adaptava muito bem ao circuito do Bahrein, andando numa configuração ruim por conta do problema que eles têm com os freios. Então esse foi o problema da McLaren no Bahrein. É de se esperar que eles não tenham um desempenho tão ruim na Arábia Saudita. Quem teve um grande resultado foi o Kevin Magnussen, né? Quinto lugar com a Haas. A pergunta é: o P5 do Magnussen coloca o Mick Schumacher sob pressão? Bom, foi a primeira vez que o Mick Schumacher teve um companheiro de equipe de verdade, né, na Fórmula 1. Ele andou com o Nikita Mazepin durante o ano passado inteiro, destruiu o Mazepin, mas isso não quer dizer muita coisa, né? A gente viu o Kevin Magnussen voltando, andando pouquíssimo nos testes e já andando lá na frente. O Mick teve um problema hidráulico na classificação, isso atrapalhou ele na parte do Q2, quando ele foi eliminado lá. Ele poderia ter ido adiante, talvez, se não fosse esse problema. O Kevin também teve esse problema, mas foi um pouco mais adiante. E durante a corrida, o que acontece, né? Quando você larga mais lá na frente, o Kevin não tinha ninguém na frente dele ao longo da corrida inteira. Isso ajuda muito na questão de desgaste de pneus, principalmente, aquilo que eu estava falando de superaquecimento de freio, de tudo mais. Se você tem pista livre, a sua corrida tende a ser mais fácil. E a gente vê muitas vezes, quando você tem um companheiro, um piloto que está com pista livre e o companheiro dele está no meio do trânsito, esse companheiro que está no meio do trânsito vai para trás, para trás, para trás, e a diferença acaba ficando muito grande. Isso não explica toda a diferença. Teve um déficit, sim, de performance do Mick Schumacher em relação ao Magnussen. Vamos observar se isso se mantém ao longo da temporada. E, finalizando, a outra equipe que chamou a atenção, a Alfa Romeo, principalmente pelo estreante, o Guan Yu Zhou. E a pergunta é como estão as expectativas da Alfa Romeo após esse GP e como foi a estreia do Zhou. A equipe falando muito bem do piloto chinês, que é um cara tranquilo, ele é uma esponja, tem as reuniões da equipe, ele ouve tudo e já coloca no trabalho dele tudo que foi dito, não precisa dizer nada para ele duas vezes, super disposto a aprender. E a equipe até estava aliviada, de certa forma, não sei se é a melhor palavra para usar, depois da classificação, porque a classificação da Fórmula 1 é pauleira, né? E ele, com esse carro que é um carro meio nervoso e tal, conseguiu colocar o carro no Q2, já foi, todo mundo respirou aliviado por lá. Aí a corrida começou muito ruim para as duas Alfas, né? Eles tiveram um problema de embreagem, os dois carros, os dois foram lá para trás. No caso do Zhou, o motor dele desligou, foi para o anti-stall, né, que fala, na primeira curva. Ele foi para o último, ele quase parou o carro, foi para o último. E para um estreante poderia se desesperar, poderia
começar a fazer um monte de besteira, não. Em 18 voltas ele já estava atrás do Valtteri Bottas, atrás do companheiro dele, foi com o Bottas até o final da corrida e ele acabou chegando mais para trás, foi 10º colocado o Zhou, só porque chegou na hora do safety car lá no final, ele teve que esperar o Valtteri Bottas para fazer a parada dele e acabou perdendo mais posições. Mas foi uma ótima estreia e mais um piloto aí para a gente ficar de olho durante essa temporada que promete. Bom, se vocês quiserem participar do Ju Responde na próxima semana, o Ju Responde que vai ao ar na terça-feira depois do GP da Arábia Saudita, já sabe, né? Vai lá no meu Instagram, myF1Life, no domingo eu coloco uma caixinha de perguntas lá e você pode fazer a sua. Até mais!